Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar para estender a mão para cá, para o altar, e vamos estar orando pela palavra. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 3, que é a palavra que nos limpa, é a palavra que é a verdade, que nos purifica, que nos santifica. E nós queremos ouvir essa palavra essa noite, amém? Meu Senhor e meu Deus, a tua palavra diz que ao abrir os nossos lábios, tu nos daria o que falar. Pai, estamos diante de Ti, Senhor, como Teu povo, pedindo, fale conosco, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu abra os nossos ouvidos espirituais, prepare o nosso coração, para que essa boa semente, Senhor, venha gerar em nossas vidas frutos de 30, 60, 100 por um. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, possa, Senhor, receber a tua porção, ser transformado, e que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas saia fortalecido, santificado pela palavra que tu estás prestes a nos passar, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Estou fazendo coleção de garrafa aqui embaixo já. Esqueci a semana passada, né? Mas a água é importante. Glória a Deus. Ontem, esqueci da máscara. Ontem, no culto do sábado, a gente estava falando da primeira parte dessa mensagem. Na verdade, é a mesma mensagem de ontem, a segunda parte. E a mensagem de ontem foi falado sobre Noé, foi falado sobre pessoas, que consagraram a sua vida a Deus, famílias inteiras que consagraram a vida a Deus. E eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, que família é projeto de Deus. Foi Deus que inventou esse negócio de família. A irmã, bem lembrou, na hora do louvor, que agradeço a Deus por uma família abençoada, e é abençoada mesmo. Família é projeto de Deus. Um projeto tão importante que até Deus quis, ao se fazer homem, fazer parte desse projeto. Ele projetou porque tinha um propósito. Família é a primeira igreja. Família é o lugar onde se cresce na fé. É onde se aprende. E a gente viu ontem, no culto, a história de Noé, que diante do desastre que estava acontecendo em todo o mundo, Noé fez um pacto com Deus. E esse pacto com Deus salvou a família dele. Nós vimos também Abraão, que diante de grandes calamidades, fome e de uma idolatria enorme, Abraão faz um pacto com Deus e Deus salva a sua família e transforma uma família mais numerosa que a poeira do céu. Nós vimos Josué, que chegou na frente da igreja, chegou na frente da congregação e diz assim: vocês escolhem quem vocês querem. Se vocês querem seguir os costumes do passado, se vocês quiserem seguir os deuses que vocês aprenderam por aí, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus foi grandioso com Josué. E nós vimos também essa passagem em que um homem simples, ontem foi falado bastante e foi com essa passagem que nós encerramos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, em que o carcereiro que tinha prendido Paulo e Silas, o carcereiro, quando viu o que Deus estava fazendo para mover e salvar, e Paulo e Silas tinham sido açoitados, surrados, presos, mas eles estavam ali para continuavam louvando a Deus em todos os momentos, que nem nós, preocupação com o coronavírus, preocupação com situação econômica, preocupações na nossa família, mas a gente está aqui para louvar a Deus e adorar a Deus. Paulo e Silas também assim. E no Atos capítulo 16, quando o carcereiro viu isso, ficou assustado. Versículo 29, 16, 29, diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Naquela mesma hora, na noite, cuidando eles, lavou-lhe os vergões dos açoites.
A seguir foi batizado a todos os seus. Então, levando-se para a própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Jesus é a salvação. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas essa crença, essa fé, precisa ser uma fé prática que se traduz como uma atitude prática realmente. O carcereiro não disse assim, tu acredita em Jesus? Ah, eu acredito. Pronto, fica por isso. Não. Ele creu no Senhor Jesus, levou os apóstolos até sua casa, fez um pacto com toda a família. E eu preciso explicar a vocês como é que era a organização familiar naquela época. Quando se diz toda a sua casa, está falando o pai, a mãe, os filhos grandes, os filhos pequenos, os empregados, a avó, às vezes um tio, um cunhado e seus filhos, todos juntos. Esse homem, esse carcereiro, ele viu a oportunidade e levou Jesus para a casa dele. E foi batizado todo mundo, foi batizado a vovó, foi batizado o tiozinho, foi batizado lá em Guarani, que é uma área polonesa, foi batizado o Nene, aqui não sei como é dito, em Guarani, foi batizado o Nene, foi batizado todo mundo, os empregados foram batizados, porque ele tomou essa atitude. O batismo aqui se representa a mesma coisa que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse carcereiro também disse a mesma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei, não se fala muito sobre esse carcereiro, se ele vivia angustiado, mas há poucos instantes, há poucas horas antes disso, ele estava a ponto de se matar. Ele vivia numa situação de opressão, ele vivia numa situação de desespero, e ele preferiu se matar a enfrentar as consequências dos seus patrões. Olha só, e agora ele estava feliz, e a família toda estava feliz. Há poucas horas ele estava a ponto de se matar, e agora ele está fazendo uma festa feliz com toda a família, porque ele colocou Jesus na sua vida. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós precisamos fazer o que Noé fez, né? Colocar a família na arca. Nós precisamos fazer o que Josué fez, e nós precisamos fazer também o que esse carcereiro fez. Crer no Senhor Jesus, ter um compromisso com Deus, com toda a família. Ele poderia ter dito, tá, eu creio, mas minha família é que se lasque, né? Não, mas ele fez a melhor coisa que ele podia fazer. Ele compartilhou a fé com a família toda, e isso salvou a família. Eu quero mostrar para vocês o que está na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 19. É um versículozinho só. Na verdade é o trecho todo, mas a gente vai pegar só um trechinho. Pegar o 18 a 20. Não só o 19, para não ficar muito solto. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim. A máscara embaça os olhos. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, por Jesus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui está dizendo que aqueles que tomam a mesma atitude que Josué tomou, a mesma atitude que esse carcereiro tomou, ele já não é mais um peregrino por esse mundo perdido. Ele se torna concidadão dos santos. Ele se torna membro do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, no momento em que tu consagra o teu lar a Deus, no momento que tu consagra o teu lar ao Senhor Jesus, tu não é mais perdido no mundo. Tu és cidadão dos céus. E tu é família de Deus. Família de Deus. Olha que coisa boa. Às vezes assim, a gente diz, que seria legal, né, se eu fosse filho do Bill Gates, um dos caras mais ricos do mundo. Ou se eu fosse filho, sei lá, do presidente. Que coisa mais legal que ia ser. Ou se eu fosse filho, sei lá, de um famoso aí. Como seria bom. Gente, não dá nem para comparar. É muita fichinha. É muita fichinha. Perto de quem é o nosso Pai. O nosso Pai é o Todo-Poderoso que criou o universo do nada. Esse é o nosso Pai. Nós somos concidadãos dos santos, isso não é pouca coisa. Isso é motivo para alegria. E esse carcereiro, ele ficou tão feliz com isso, quando ele se deu conta de que ele tinha se tornado filho, que não tinha mais medo,
não tinha mais vontade de se matar, ele estava feliz. E a família toda estava festejando. Nós somos família de Deus. Já parou para pensar isso? Quem é a sua família? A minha família é Deus. Eu sou da família sei que cidade colonial, como aqui Constantina, Guarani dos Missões, onde eu cresci, também é. As perguntas, a gente chega a ser um lugar que ninguém nos conhece. Qual é a primeira coisa que eles perguntam? Não. De qual? Família tu é. De qual família tu é? Olha só, esse carcereiro, agora ele estava feliz. De qual família tu é? Eu sou a família do carcereiro. Não. De qual família tu é? Eu sou a família de Deus. Eu sou da família de Deus. Aí chega alguém para mim, eu sou da família do Bill Clinton. Fichinha. Eu sou da família de Deus. Eles estavam muito felizes. Família de Deus. O que é ser família de Deus? Né? O apóstolo Paulo está nos dizendo na carta de Efésios que nós somos família de Deus. Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. E eu estava falando, né, que família é um projeto tão importante que Jesus quis vir ao mundo. Deus quis se encarnar. Emmanuel quis se tornar Emmanuel através de uma família. Ele podia ter descido do céu? Podia. Mas ele criou a família e disse, não, eu vou cumprir o propósito da família. Aí olha só, José e Maria não trouxe Jesus ao mundo? Tu que é família de Deus, tu está aí para trazer Jesus ao mundo. Família traz Jesus ao mundo. Quero mostrar para vocês uma coisa interessante sobre família, que está em Mateus capítulo 12. E eu vou ler do versículo 46 ao 50. Mateus capítulo 12. E aqui, Jesus estava falando explicando sobre batalha espiritual. Quero dizer para vocês que nas quartas-feiras a gente tem feito estudos sobre oração e tem entrado também em batalha espiritual. E aqui Jesus estava falando sobre batalha espiritual, estava expulsando o demônio, estava explicando como é que funciona esse negócio. E daí no meio da aula dele, chega alguém lá para incomodar. Ô Jesus, para a palestra aí um pouquinho, Jesus. Para a pregação aí. Porque a tua mãe e os teus irmãos estão aí lá fora querem falar contigo. O que será que Jesus fez? Com licença, só um minuto, que vou parar o culto agora e vou ali conversar. Né? Eu acho que não, vamos ver. Mateus capítulo 12, versículo 46 diz assim: falava ele ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-lhe. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse, eis aí minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e mãe. Quem faz a vontade de Deus é parente de Jesus. Abrindo parênteses, não é isso que a gente quer falar isso, mas nesse momento, né, tem pessoas assim, Maria foi importante, Maria é muito importante. Um dia eu vou vir falar só sobre o testemunho de Maria. Maria é show de bola, eu sou fã de Maria. Não sou fã de ninguém, mas vamos lá. Mas é um testemunho lindo. Mas tem pessoas que colocam Maria acima, né, como se fosse mãe de Deus, como se fosse algo muito, 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 muito importante. Se essa é uma das oportunidades que Jesus tinha de colocar assim, peraí, se a minha mãe está lá fora, então para tudo, porque eu preciso ir lá da minha mãe, porque minha mãe é a coisa mais importante que tem. Mas Jesus não fez isso. Não fez isso. Por quê? Porque a Maria não tinha importância, Jesus não tinha respeito pela mãe, claro que tinha. Mas Deus está acima, e a obra de Deus estava acima. Jesus várias vezes vai dizer, né, se eu não deixar meu pai, minha mãe, minha esposa, né, se eu não preferir Deus às outras coisas, eu não sou digno de ser discípulo da família de Deus. E Jesus vai fazer isso. Ele vai dizer assim, quem é? Então, fechando parênteses, né, Jesus teria a oportunidade de dizer, Maria é muito importante. É mais importante que tudo isso que eu estou falando para vocês. Parem tudo e vamos lá falar com a Maria. Mas não, ele seguiu porque ele tinha um propósito, né? Só que ele mostra alguma coisa, ele diz assim, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe.
Jesus não está dizendo que eles não eram. Jesus está dizendo que eles não é só eles. Quem é a mãe de Jesus? Aquele que faz a vontade de... Olha só, fantástico isso. Quem é a mãe de Jesus? Quem faz a vontade de Deus. Quem é a irmã de Jesus? Quem faz a vontade de Deus. Quem é irmão de Jesus? Quem faz a vontade de Deus. Maria, com certeza, Maria fez a vontade de Deus. Então, também. Mas nós somos família de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer te trazer para um momento que tu ainda não viveu, mas esse momento requer que tu coloque Deus acima de todas as coisas e coloque Deus na tua família, fazer como esse carcereiro fez, colocou Deus na vida dele através dos apóstolos, batizou, ou seja, batizou a família toda, quer dizer, fez um pacto. Mesma coisa, Josué não diz assim, ó, eu vou servir a Deus, minha família eu não sei porque eu não perguntei ainda com ela. Não, ele fez um pacto com a família toda. Deus não quer, Deus não disse assim, quando vai, isso eu falei ontem, mas eu quero repetir, quando Deus vai falar com Josué, com Noé, perdão, quando Deus vai falar com Noé, ele não vai dizer, entra Noé na arca. Não, ele disse, entra a tua família toda na arca. É a tua família que Deus quer, na obra de Deus, na presença de Deus. Porque Ele não vai te restaurar sozinho, meu irmão, minha irmã. Ele vai te restaurar com a tua família. E eu quero mostrar assim que nós temos responsabilidades com a família. Nós já estamos quase chegando no final da nossa mensagem de hoje, e eu quero mostrar mais uma coisinha. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, eu vou ler o versículo 4. O capítulo 5 todo é cheio de várias coisas, mas o capítulo 4 e 8, o capítulo 5, versículo 4 e 8 eu vou ler. Se uma viúva tem filhos ou netos, que estes, os filhos e os netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar as suas progenitoras, pois isso é aceitável diante de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que é responsabilidade de todo cristão cuidar do pai, da mãe, da avó, do avô, dos progenitores. É responsabilidade. E ele estende isso a todos da família. Vai dizer no versículo 8, diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque até os descrentes cuidam da sua família. Quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, tu que quer viver a vida em Cristo, como eu também quero viver a vida em Cristo. Para ti que quer viver a vida em Cristo, é impossível dizer que eu sou realmente um cristão, se eu não cuido, se eu não trato bem o meu esposo, a minha esposa, se eu não trato bem os meus filhos, minhas filhas, se eu não trato bem meu pai e minha mãe, se eu não trato bem meus irmãos. É impossível dizer que se é cristão, se a gente não perdoa nem as pessoas da nossa família que nos ofenderam. É impossível. Porque primeiro, porque até mesmo os ímpios conseguem fazer isso. Mas se a gente quer ser família de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E para encerrar nossa mensagem de hoje, eu quero falar sobre as funções que nós temos na nossa casa. E isso eu quero te convidar a abrir em Efésios capítulo 5. E eu vou ler alguns versículos do capítulo 5 e do capítulo 6. Eu vou ler o versículo do 22, 25 e 33 do capítulo 5, que diz assim: as mulheres estejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas... Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E o versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Daí tem gente usando esse termo, esse versículo 22, para falar de opressão contra as esposas. E não é disso que está falando. Se a gente voltar um versículo antes, versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Não está falando só de marido e mulher, está falando das pessoas da igreja. Entre nós, sujeitando-vos uns aos outros. Sujeição, submissão, não é subjugo e nem opressão. Sujeição, submissão é respeito, apoio, concordância.
A Bíblia está dizendo o seguinte: esposa, apoie teu marido. Esposa, respeite o teu marido. Esposa, ajude o teu marido. Concorde com o teu marido. É isso que está dizendo. Só que o mais pesado fica para nós, né? Estou aqui, tem, né, irmão. O mais pesado fica para nós. Diz assim: ama. Olha ali, para a esposa concorde com o teu marido. Respeita o teu marido. Para nós, dá a tua vida pela tua esposa. Não, o Senhor está dizendo, é a Bíblia. Nossa parte é mais pesada. Dá a tua vida para a tua esposa. Então, assim, uma vez quem falou isso foi minha irmã Mayra, e ela disse assim: se eu tiver, e ela estava falando do meu cunhado dizendo isso, né? Alguém que dá a vida por mim, é fácil concordar. É fácil concordar com alguém que eu percebo que dá a vida por mim. Então, isso é uma reciprocidade. Eu, como marido, eu vou dar a vida pela minha esposa. Eu, como marido, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou tratar ela. Em resposta a isso, a minha esposa vai concordar comigo e vai me apoiar. A Bíblia está falando de um relacionamento recíproco dentro da família. Nós que somos família de Jesus. Nós que fazemos a vontade de Deus. E eu quero, né, então, e o resumo disso é: não obstante, cada um de vós, maridos que somos, ame a própria esposa como a si mesmo. A mesma coisa, aquilo que tu quer para ti, o melhor que tu quer para ti, é isso que tu vai querer para tua esposa. E a esposa respeita o marido. Né? Ou seja, concorde, apoie. E agora vem o versículo, capítulo 6, que diz assim. Então está falando do pai e a mãe, né? Entre eles. E aqui está falando: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, irmãs, esse texto não foi feito para as crianças. Esse texto foi feito para nós adultos. Está dizendo, eu quero 2 pontos aqui que está dizendo. Eu vou começar pelo primeiro. Honra teu pai e tua mãe. Essa lei não é para criança. Tem que obedecer, não. É para idoso. Não importa a idade que tu tiver, deve honrar teu pai e tua mãe. E aqui diz assim: honra teu pai no Senhor. Honra teu pai sabendo que isso está honrando a Deus. Mas honra também o teu pai e a tua mãe, como a gente estava vendo na homenagem antes, na oração. Honra aqueles que exercem paternidade espiritual sobre a tua vida. E não só aqueles que estão vivos agora. Honrar a memória, né? Tu pode, eu não vou dizer que seja contra tu colocar uma flor no túmulo do teu pai e da tua mãe que faleceu. Mas isso não tem valor. É só uma coisa psicológica. Agora, o que tem valor, e é honrar o teu pai e tua mãe quando ele não estiver mais aqui, é tu lembrar do bom testemunho, da parte boa. Todo mundo tem mau testemunho, mas do bom testemunho. E honrar esse bom testemunho fazendo a mesma coisa. Tu pode honrar o teu pai e tua mãe a vida toda, mesmo quando eles já se foram. E agora vem para os pais. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Da mesma maneira que fala assim: a mulher tem que ser submissa ao marido. É verdade. Mas o marido tem que se doar sua vida pela esposa. É uma reciprocidade. Filho tem que honrar o seu pai e sua mãe. Certo. Mas o pai tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu bom exemplo. Não, como é que é? Não provoqueis eles a ira. Não fazer com que eles se revoltem por causa das suas atitudes. Não colocar eles diante, não jogar eles no pecado, ou abandonar o pecado, para que eles não sejam alvos da ira de Deus. Pai e mãe precisa ter responsabilidade com o que fala, precisa ter responsabilidade com o que faz, porque está cuidando, lembrando que teu filho, tua filha, meu irmão, minha irmã, não é teu, é de Deus. Deus confiou em ti para cuidar do filho e da filha dele. Ele confiou em ti. E se tu, como pai e mãe terreno, se alguém vier tocar no teu filho, tocar na tua filha, tu já fica bravo, né? Já pode esquecer que é crente. Imagina Deus, que é o verdadeiro pai,
Ele é o verdadeiro pai. E ele emprestou o filho, a filha, para te cuidar. E agora é a hora de tu dar conta disso diante do Senhor. Com as tuas palavras. Criados na disciplina e na administração do Senhor. É isso que esse carcereiro fez. Ele se comprometeu. A partir de hoje eu vou seguir a palavra de Deus com minha esposa. Eu vou seguir a palavra de Deus com os meus filhos e minhas filhas. É isso que Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas essa crença tem que ser, essa fé tem que ser uma fé real. Tem que ser uma fé que produz um efeito, uma consequência. Eu quero orar pelas famílias, nós queremos orar pelas mães também, mas eu quero fazer nesse momento, meu irmão, minha irmã, um ato profético. Eu pedi para a missionária Keila colocar a mesa aqui. Só tirou a caixa de bombom assim. Esse ato profético é assim. Vocês vão escrever o nome da sua família. Né? Todos vocês que quiserem fazer esse pacto com Deus. Ato profético é um ato simbólico que representa, da mesma maneira, eu costumo dizer que o batismo é um ato profético. Né? Esse carcereiro, ele batizou a família toda, foi um ato profético dele. Ele batizou a família toda. Ele disse: não, a partir de hoje a minha família é cristã. Eu sei que se tu está aqui hoje, nesse domingo, é porque tu é cristão, né? Tua família já é cristã. Mas nesse momento eu quero um ato profético, te convido a um ato profético de reconsagrar a tua família a Deus. Então eu quero te convidar a se levantar. Enquanto eu estiver cantando uma canção, tu vai se levantar do teu lugar, vai escrever o nome da tua família, né? E pode ser todos, né? Não precisa ser um representante de cada família, pode ser todos. Vem, escreve o nome da tua família e coloca aqui no altar do Senhor. E depois eu vou pegar todos esses bilhetinhos e vou ler os nomes das famílias que estão sendo consagradas. Amém? Esse é o ato profético de hoje, né? Também tem a opção, vocês podem me chamar lá para terminar o culto, eu vou até a casa de vocês e batizo todo mundo. Também podia ser, brincadeira, né? Foi o que o carcereiro fez, mas vocês já são batizados, não precisam. Mas vocês podem fazer esse ato profético de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham agora, nessa noite, quem vocês querem servir. Se querem servir suas próprias vontades, se querem servir os padrões do mundo, se querem servir os padrões de falsas doutrinas, falsas religiões, coisas erradas que nos ensinaram. Escolham quem vocês querem seguir. Isso está em Josué, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, de além de Eufrates e Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus de cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero pedir que a Keila também coloque também o nosso nome, porque eu estou dizendo, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu te convido, enquanto estiver cantando a música, vem, escreve o nome da tua família e deposita no altar como ato profético de consagração. E depois eu vou estar orando por cada sobrenome, por cada família que estiver se consagrando nesse momento. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro pra te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
será abençoada minha descendência, frutificará na sua presença, com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e